Você está sendo você mesma? Essa foi a pergunta que eu fiz ontem pro meu marido, depois dele assistir o vídeo que eu gravei ontem. Eu pedi para ele me falar se o vídeo era realmente uma extensão minha, pois o meu objetivo não era criar uma personagem aqui na internet. Eu vejo tanta ostentação digital, tantas coisas acontecendo e tanta gente se copiando, e eu não queria mais ser a cópia na internet. Eu passei por fases que eu achava mesmo que eu precisava ser a cópia de alguém. Então, eu precisava ser a moça do blazer, eu precisava ser a moça que parecia ser rica, eu precisava ser a moça que sabia tudo, falar tudo, teria todas as respostas. Eu teria que ser a moça que sabia fazer os melhores vídeos, os melhores roteiros. Eu não podia errar, não podia. Enfim, então, como eu decidi que eu quero construir a minha voz aqui no digital, o primordial para mim, a minha prioridade, eu não vou abrir mão disso, era que eu aprendesse a colocar aqui para vocês a extensão da Lara, de quem eu realmente sou. Por quê? Porque é assim, é dessa forma que eu acredito que uma pessoa se sustenta na internet, com um negócio que realmente traz valor para a vida das pessoas. Existe entretenimento, existem pessoas que estão no entretenimento já há muitos anos, nós precisamos reconhecer isso também, mas num negócio que eu realmente quero criar, que é educativo, que é a parte de desenvolvimento pessoal, não dá para eu criar uma personagem e não ser aquela pessoa que vive aquilo, tá? Então, eu trouxe aqui algumas reflexões que eu tenho feito durante esse tempo da minha vida de construção de voz digital, né, que é uma extensão de quem eu sou. Três pontos que eu tenho refletido, que é o que eu faria, o que eu estudaria, mesmo que ninguém me pagasse. Essa seria a minha base para criar o conteúdo. Então, eu comecei a observar de anos para cá quais são os livros que eu leio, que eu gosto de ler e que eu leria sem ninguém me falar nada, me cobrasse por nada. Por exemplo, eu trabalho com eventos, paralelo a isso eu organizo casamentos. Eu posso ler, eu posso participar de workshops a respeito de organização de evento, mas eu sei que é uma coisa que eu faço porque as pessoas me pagam para isso. Agora, quando eu pego um livro, por exemplo, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, vou continuar aqui esse da Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro aqui, se você me der 200 livros desse aqui, eu vou ler sem que ninguém me pague nada, porque realmente é algo que eu gosto de estudar, que eu me sinto bem, eu tenho curiosidade, eu sinto prazer em ler, entender e me aprofundar nesses tipos de assuntos, tá? Então, o que você faria mesmo que ninguém te pagasse para fazer, tá? Essa vai ser a nossa base, e é o que eu estou usando de base para construir minha voz no digital. O segundo ponto, qual o problema que eu resolvi na minha vida ou que eu estou resolvendo, que eu sinto que tenho um método para ajudar outras pessoas, tá? Então, assim, eu não tenho um método, mas eu estou observando o que eu tenho resolvido na minha vida, o que eu já resolvi lá no passado, e o que eu venho enfrentando ao longo do tempo para
para dar mais ênfase, sabe? E começar a olhar de frente para os problemas que eu resolvi e o que eu tô enfrentando e o que eu gostaria de ajudar outras pessoas, né? Eu acredito que isso vai fazer um bem danado para outras mulheres. Bom, então eu vou dar um exemplo aqui da minha vida, já vou aprofundar. Uma coisa que eu estou resolvendo é a minha gestão emocional. Então, eu uso a escrita já há 2 anos como ferramenta de inteligência emocional. E isso me fez e ainda me faz um bem gigantesco. Ele me dá uma clareza que se eu estiver conversando com alguém, eu não vou conseguir ter quando comparado a quando eu sento sozinha num silêncio e escrevo tudo que eu estou sentindo e que eu estou pensando. Então essa ferramenta é o que tem resolvido esse problema, que eu acredito que é um problema, pois isso é uma falha na minha educação emocional, né? Uma coisa que eu não aprendi com os meus pais, não aprendi na minha infância, então eu estou aprendendo sozinha, colocando em prática, né? Eu percebi que eu não tinha tanta facilidade de lidar com outras pessoas e que eu tinha traumas, eu tenho traumas, tenho trabalhado eles e uma das coisas que eu percebi que ia me ajudar a olhar para esses problemas era resolver as minhas questões emocionais, aprender a lidar com as minhas emoções, com a raiva, que principalmente é uma das emoções que mais me atrapalhava. Ela era intensa demais e quando não era intensa era muito, ela oscilava muito. Então eu estou aprendendo a fazer isso aqui, ó, a equilibrar, essa passividade e essa raiva agressiva para não ficar um negócio muito grande, né? Muito desconectado. Entender que sim, eu sou humana, eu sinto raiva, que eu preciso acolher essa emoção, mas o que eu vou fazer com ela? Em que momentos eu vou usá-la? Porque às vezes vai ter momentos que eu vou precisar conter essa raiva e vai ter um momento certo para eu poder expressá-la. Então, como eu vou fazer isso? A escrita tem me ajudado nisso, tá? E o terceiro ponto é quais são os 3 valores que eu não abro mão na minha vida? Quais os 3 nortes aí que me guia todos os dias quando eu acordo, tá? Então, hoje eu anotei aqui que é a honestidade, comigo mesma, o respeito, tá? Que eu anotei. E aí, o terceiro, que eu ainda estou tentando entender, que não, na verdade não seria a segurança, mas eu acredito que a confiança, mas aí a confiança tem a ver também com a honestidade. Então, tá vendo que eu estou resolvendo isso na minha vida ainda. Eu estou vendo os valores que me norteiam na vida, que realmente faz sentido pra mim. 3 principais, né? Porque se eu for fazer uma lista, tem muitas coisas, muitos valores que me norteiam, né? A resiliência, a compaixão, mas eu quero realmente a responsabilidade, nossa, a organização. Então, assim, são valores que realmente fazem parte da minha vida, mas os 3 principais que vão ser as bases, né? Para muitas coisas acontecer daqui para frente, eu ainda está em construção aqui na minha vida. Eu estou elegendo ainda com o tempo. Hoje pode ser uma coisa, mas amanhã eu posso mudar e posso colocar outra, tá? Então eu acredito que essas são as 3 perguntas que têm feito parte do meu dia a dia. Eu tenho refletido bastante. E uma outra coisa que eu tenho aplicado no meu dia a dia, que vai como
um extra para esse vídeo é que para que tudo isso aconteça, eu estou agindo como se eu fosse minha própria mãe e meu próprio pai, tá? Então eu estou usando, é um termo um pouco difícil, autoparentalidade. Eu também não conhecia, fui conhecer há pouco tempo, que é você desenvolver a sua própria criação, seu jeito de criar você mesma, né? Como mãe e como pai. Isso aqui tem feito muito bem para mim, principalmente em momentos mais difíceis e de ansiedade, que eu percebia que eu não tinha alguém para me orientar dessa questão de sentir tanta ansiedade. Hoje eu consigo já me olhar como uma mãe e como um pai e falar coisas que eu não falava para mim mesma. Então, por exemplo, esses dias eu fui pra academia e eu tava extremamente ansiosa. Eu tava assim, ó, a cabeça a mil, eu não conseguia nem prestar atenção no exercício que eu tava fazendo. E aí naquele momento me veio opa, mamãe, Lara, seja sua mãe agora, o que você falaria pra ela? E eu tava sentada na elevação pélvica. Eu peguei, parei, respirei bem fundo e falei assim: olha, eu entendo que você passou por momentos difíceis, que você não soube o que fazer, que você se desesperou, mas agora eu tô aqui com você. Nós vamos juntas olhar para essa situação, ver todas as possibilidades que a gente tem para resolver. Então, eu sei que esse desespero é natural, vai fazer parte, mas saiba que agora eu tô aqui com você e a gente pode resolver. Você não está sozinha. Não tenha medo de enfrentar esse desafio. Como a gente pode tornar isso mais fácil, mais leve? Quer esperar um pouco para depois a gente resolver? Sabe? Então eu fui criando esse ambiente que eu me sentia segura para expressar aquilo. Então, assim, eu lembro que eu chorei muito, muito, depois de ter falado isso pra mim, e isso até me emociona, porque, gente, tem que desenvolver mesmo. A gente precisa desenvolver esse diálogo. É tão valioso, mas tão valioso, que se a gente aprendesse isso, talvez faria sentido para tantas coisas na nossa vida, né? E a gente não esperaria tantas respostas de fora, porque a gente iria dentro mesmo da gente procurar essas respostas. Mas enfim, foi assim algo que ali na hora eu já fui me acalmando. Eu lembro até que saiu assim uma lágrima de que para mim representou acolhimento e que aquilo que eu tava passando ela ia melhorar. E eu continuei meu treino pleníssima, foi assim super bem, tranquila. E cheguei em casa depois a refletir sobre aquilo. Depois, nos próximos dias, fui escrever sobre aquela situação para entender o que estava acontecendo. Então, isso fez muito bem para mim. Espero que esse vídeo possa contribuir de alguma forma sobre algo que esteja acontecendo na sua vida e a mesma fase que eu estou passando, sabe? De criar essa identidade, de se acolher, de ver o que faltou lá, mas agora que você pode fazer diferente, aprender a se cuidar melhor, tá? Até o próximo vídeo. Um beijo, espero que contribua de verdade para te acolher aí nesse momento. Tchau!